Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao Conexões Afiminas. E aí você está se perguntando, mas o que é o Conexões Afiminas? A gente inicia hoje, através desse papo com André Luiz, com Júlio César, um pouco da história da caminhada da Afiminas. A Afiminas, para quem não sabe, é uma associação de farmácias e drogarias independentes do estado de Minas Gerais. E a gente vai falar como ela... Aliás, eu quero, antes de falar sobre como ela surgiu, eu quero saber como se deu a amizade entre Júlio e André. Porque são duas figuras importantes. Daqui a pouco, no bate-papo, vocês vão entender que a maioria de quem conhece a Afiminas sabe quem são as figuras. Mas, para quem está assistindo e não conhece, vão conhecer a partir de agora. Só preciso destacar que é um prazer muito grande estar aqui com o André, com o Júlio também. Um prazer muito grande mesmo, que é o diretor e o presidente da associação, o Júlio presidente, o André diretor. E a gente vai conhecer um pouco dessa história a partir de agora. Eu já quero começar aqui, sem querer entregar a idade de ninguém, mas eu vou começar tratando pelo André, com respeito à idade do André. Mas ele entende que isso é apenas uma brincadeira. É um prazer muito grande, André. Depois de tanto tempo, a gente ensaiou tanto por esse momento e ele agora está acontecendo. Prazer te receber aqui no Conexões. Everton, prazer é todo meu. Prazer estar aqui com vocês, com o Everton, com o Júlio. Falar um pouquinho, né, dessa história vai ser um bate-papo muito interessante. Obrigado, Everton, pela receptividade. Obrigado, Júlio, pelo companheirismo. Obrigado a você que está nos ouvindo nesta tarde. O Júlio, eu sempre faço questão de destacar que eu já tenho uma amizade com o Júlio de muitos anos, né? Porque nós viemos do mesmo ambiente, do mesmo bairro, desde a década de 80. Né? Frequentei por um longo tempo a casa do Júlio, porque principalmente quando ainda estava lá no nosso Pobal querido, lá no Danilo Passo, frequentava através do Gerson, irmão do Júlio, a casa do Júlio, conheço a família, conheço inclusive a caminhada do Júlio para chegar até aqui, presidente da Afiminas. Tudo bem, Júlio? Bem-vindo. Oi, Everton. Tudo de jóia, graças a Deus. Obrigado aí, né, pela presença sua. André, companheiro desde 2005. Você falou como é que surgiu a amizade. Né? A nossa já foi de infância, a do André foi em 2005, quando ele me visitou lá em Divinópolis, né, na minha primeira loja. Pois é, mas me explica uma coisa, Júlio, já que você introduziu esse assunto. Daqui a pouco o André vai explicar o que é a Afiminas, como é que ela surgiu e tal. Mas por que o André te fez essa visita em 2005 e vocês começaram essa parceria a partir desse momento? Então, Everton, esse é o trabalho do André, né, como gestor da associação. Normalmente ele vai visitar os empresários, né, independentes que têm essa vontade, esse interesse de fazer parte da Afiminas, da associação. Então ele faz essa visita para apresentar o que a rede tem a oferecer para esse empresário. Ali ele é a forma de mostrar o que a rede pode oferecer para o empresário sentir convicção de vir fazer parte assim, pô, o que a rede vai me oferecer, o que vai mudar, o que vai mudar no meu negócio. Aí dali vai dando sequência, vai mostrando para ele o André foi mostrando o que eu poderia fazer para mudar o meu negócio, para conseguir aumentar o faturamento. É porque na época você tinha uma unidade. Que foi sua primeira farmácia, Júlio? Sim, em 2005. Em 2005, a Droga Rede... Não, a farmácia minha naquela época, naquela oportunidade, chamava Drogaria Bom Pastor. Isso, exatamente. Que é exatamente o ambiente que eu morava ali. Isso. Então, era uma drogaria independente. Por que eu estou fazendo questão de contar isso, do Júlio contar isso? Porque hoje, quando eu vou falar do projeto de expansão, eu falo que não é só para novas lojas. Né? Outras pessoas que têm drogarias independentes, mas que querem fazer parte da Afiminas, eu faço esse convite. Então, o que eu falo hoje na rádio, na TV e nas mídias sociais é exatamente isso que aconteceu com você. Aconteceu com você, que você tinha uma drogaria independente. Não conhecia o André, não conhecia a Droga Rede, não conhecia a Afiminas, né? Então, assim, eu como empresário independente lá na cidade de Divinópolis, comecei o meu negócio em 2005. E o André veio através de um colega que fazia parte já da Afiminas e me procurou em Divinópolis para oferecer, né, a bandeira através aí da associação. E ali eu convido que eu queria crescer minha empresa, queria ter a oportunidade que eu não tinha de forma independente, que a associação tinha me oferecer. Ali iniciou a trajetória, já são praticamente 17 anos, né?
e hoje chegando aí à 14ª unidade. Lembrando que nós estamos falando de 14ª unidade, nós estamos falando de quase 17 anos, só que agora eu quero perguntar ao André, a Afiminas já existia, a Afiminas já existia essa carga forte de sustentação dos negócios por trás, já há muito mais tempo. O Júlio veio depois, mas quando você, André, primeiro me conta o que é a Afiminas e depois eu quero saber o que despertou a atenção na Afiminas do negócio que o Júlio estava gerindo em Divinópolis e que despertou a atenção da Afiminas. Mas antes, o que é a Afiminas? Então, Everton e todos que estão nos ouvindo neste dia, né? A Afiminas é uma associação de farmácias que surgiu de um grupo de empresários lá no ano de 1996. Onde? Na cidade de Três Corações, sul de Minas. Eu tinha uma loja na cidade de Poços de Caldas. E esse grupo tinha algo em comum, que era comprar melhor. Nosso objetivo naquele instante era exatamente esse, comprar melhor. Para comprar melhor era preciso reunir um grupo de empresários, pois a concorrência, que naquela época era tão quanto hoje, era uma concorrência muito alta, era uma concorrência muito grande. E vários entrantes vindo no mercado. Oxalá que a Drogazil naquele momento era a rede que estava em expansão no sul de Minas. E quando a Drogazil chegava no sul de Minas, parecia que era um terror, né, para os empresários, principalmente nós, empresários pequenos, microempresários. E para os independentes, então, como o Júlio, era uma tragédia. Era uma tragédia, né? Porque você recebia ali uma empresa grande, com altos investimentos, poder aquisitivo tanto de compra como estratégia de venda já pronta, preparada, e atraía muita gente. E os empresários menores, eles ficavam à deriva desse mercado altamente competitivo e dinâmico demais. Então, em 96, surgiu um grupo de empresários na cidade de Três Corações, meu grande amigo, saudoso Sérgio, ele mais um grupo de 11 pessoas, saíram convidando no sul de Minas Gerais vários empresários. E daí surgiu a Afiminas. Então a Afiminas surgiu de um grupo de empresários no ano de 96, mais especificamente em outubro de 96, onde ela foi fundada na cidade de Três Corações, por 63 empresários e 67 lojas. A partir do momento da fundação, quando vocês começaram a procurar, criar esse processo de associativismo, quando vocês criaram isso, vocês já começaram a trabalhar o modelo do layout da loja nos padrões da concorrência, do que a concorrência apresentava ou ainda não? Não, isso foi com o tempo. Com o tempo que foi surgindo a evolução, vamos dizer, da Afiminas, e aí a gente foi aprendendo a trabalhar. Era um projeto muito novo. Esse projeto surgiu no estado de São Paulo por um consultor do Sebrae que tinha esse projeto engavetado. E esse empresário do estado de São Paulo, aliás, esse consultor do Sebrae do estado de São Paulo, vendo a oportunidade, a necessidade de empresários se unirem para fortalecer e automaticamente criar uma marca, eles então resolveram juntar esse grupo, isso lá no ano de 93, e daí surgiu o associativismo. A partir de então, outros estados e outros blocos de várias regiões do próprio estado de São Paulo começaram a se formar blocos em cima de um nome, de um nome, né, que eles identificaram, e começaram a trabalhar em cima disso. Isso foi surgindo efeito, foi melhorando a vida de cada um. Como eu disse, o princípio era comprar melhor. Mas aí, Everton, como você foi dizendo, e muito bem dito por você, há uma necessidade de evolução, de uma construção de novos fatores, a ideia sendo aprimorada, sendo melhorada, principalmente a questão da gestão, porque não é só comprar bem. Comprar bem, quando você junta um grupo, você imagina, nossa, achei o meu norte, mas na realidade esse é apenas um pilar. Comprar é um pilar. Aliás, nós vamos falar de vários outros que sustentam o associativismo. Depois do surgimento da Afiminas,
e o André sai buscando as parcerias, né? Por que ele te conquistou? Por que você confiou nele? Por que você viu a explicação dele, viu o início da história? Quer dizer, o início da história não, ela já existia há mais tempo, mas o que te fez ter segurança que a drogaria Bom Pastor era negócio ela se transformar em Droga Rede? Então, Ayrton, falando aí como empresário naquela época, né, naquele momento, nós, independentes, sempre pensávamos em questão de comprar melhor. Mas o André, como gestor, ele chegou a me apresentar outros pilares, quando ele colocou, né? A parte financeira, questão de marketing, questão de lealtização, a questão de patronização de uma marca, né? Única, não ser aquela coisa ali local, regional, né? Pensar no estado como um todo. E a forma que ele transmitiu a segurança, né? De que eu fizesse parte daquele grupo, eu teria ali um sucesso maior. E eu fui feliz. Já tô há 17 você tomou anos uma decisão, cara, na associação. e eu imagino que a decisão deve ter sido difícil. Porque você estava basicamente entregando um negócio que era seu. Perdendo meu nome, né? Que eu achava que era forte. Então, é porque naquele momento, Drogaria Bom Pastor, no bairro Bom Pastor, já tinha ali uma história já, questão de cliente, você de ficou marca. com medo? Eu me senti seguro. Inseguro? Seguro. Senti seguro na hora que o André apresentou o que a associação tinha a oferecer. E eu falei assim, eu preciso disso para me poder crescer, fortalecer. Você lembra o que ele te ofereceu que mais te chamou a atenção, além de comprar bem? Então, naquele momento ele me apresentou o PAI, que a gente chama o PAI, que é da federação, né? Que é o painel de aferição de indicadores. Números que eu não tinha percepção que fazia tanta diferença no negócio. Né? O que um percentual que poderia representar de aluguel, um percentual que podia representar de uma folha de pagamento. Então, naquele momento para mim ali, que focava só atendimento, só o cliente centralizado ali dentro da loja, né? Ver de fora ele trazer essa forma de gestão, assim, isso aí vai me agregar bastante, eu quero fazer parte disso. É interessante, Everton, que isso que o Júlio citou agora, até hoje a gente vê que muitos empresários são pegos de surpresa porque não conhecem os seus números, não conhecem a realidade aonde está inserido. E aí quando você chega e apresenta hoje com dados muitos mais aprimorados, né? Hoje a gente tem um arcabouço muito maior. Evoluiu bastante, né, André? Exatamente, de indicadores que você pode levar para o empresário, realmente ele assusta. Porque ele fala assim, mas como? Eu estava outro dia conversando com um empresário e nessa conversa que nós estávamos, eu falei para ele, na sua cidade, na sua região, existe um potencial de X valores. E ele falou, mas como assim? Como assim X valores? Como assim X valores? Porque nós temos uma média que é gasto per capita Brasil, e em cima dessa média, pela população que você tem, pelo e mais aquela região, aquela região, aí vai então existe vários fatores que você leva ali em consideração quando você chega em um número para falar. Quando hoje você visita um lojista, até a escolha do ponto para ele montar uma loja, até isso se apresenta esses indicadores. Sim, hoje, Everton, a Droga Rede ou a Afminas, ela está preparada para atender esse empresário em todo o requisito que ele precisa. Então, desde a escolha de um ponto, nós temos hoje no nosso sistema, um sistema que nós trabalhamos, que as grandes redes, as grandes corporações trabalham, que é o Geofúsio, e ele nos dá acesso a muitas informações sobre o ponto. Então eu costumo dizer para o empresário que ele erra se ele quiser, porque hoje ferramentas para ele ser bem sucedido ou para minimizar os erros, ser o mais assertivo possível, nós temos. Então nós conseguimos indicadores de faturamento, nós conseguimos indicadores da população existente naquele raio onde ele vai estabelecer a sua renda loja, per capita da população. A renda per capita. Nós conseguimos identificar o número de aposentados daquela região. Nós conseguimos identificar o número de pessoas passantes e também de trabalhadores daquela região. Então, o que a gente fornece de estrutura para aquela loja, realmente ela erra se ele quiser. Na época que o Júlio citou que ele entrou na Droga Rede, nós tínhamos muito menos informação que hoje.
Mesmo assim, lá em 2005, quando ele entrou, nós tínhamos um universo de informação, e eu quero também ressaltar aqui a importância do Sebrae, porque o Sebrae nos apoiou muito quando nós viemos para a região de Itaúna, a região de Divinópolis, a região de Nova Serrana, Santo Antônio do Monte, Nova Serrana. Então o Sebrae nos ajudou com isso. E isso fez com que os empresários dessa região entendessem que havia uma necessidade deles se fortalecerem, deles fazerem alguma coisa, né? Haja prova disso que muitos dos empresários daquela época nem existem mais, né? Ô Júlio, e esse papel do associativismo, qual a importância desse papel do associativismo para um gestor que hoje ainda se encontra como você estava até o momento da sua mudança? O que isso pode impactar diretamente no negócio dele? Então, Everton, o papel importante nosso, né, da Afiminas para dar esse suporte é estar perto do nosso licenciado, né, mostrando para ele os caminhos, tá sempre acompanhando ele na questão dos números, né, dos indicadores, tanto parte financeira, tanto na questão de sortimento. Vocês enviam relatórios? Enviamos, nós tratamos lá hoje como anjos, né? A gente tem colaborador que a gente chama como anjo, ele tem determinadas lojas que ele tem ali várias ações que ele tem que cuidar desse associado ao longo do mês, né? Dando todo o suporte para ele. E ali fazendo todas as medindo, fazendo todas as mensurações, naquilo que ele está indo bem, naquilo que ele precisa melhorar. E ao longo do tempo ali do mês, de repente ele recuperar um faturamento dele que não está legal, que não está bacana, com as ações, né, que esse anjo vai mostrar para ele. É esse acompanhar de perto, dar esse suporte para o nosso associado, é o grande diferencial. Até girar mais um produto que está girando menos, até essas coisas, essas estratégias, tudo passa pelos anjos. Passa, a gente tem hoje ferramentas, né, que a gente disponibiliza, que é a questão, vou pegar aqui o bússola, né, da gente saber o sortimento de SKU daquela loja dele, se está correto, se não está correto, né, saber se tem estoque, se não tem estoque, porque o consumidor hoje, cada dia que passa, ele está mais exigente, né? Ele quer resolver tudo no mesmo local. Então, ruptura de medicamento, a gente tenta dar todo o suporte possível que isso não aconteça, tá? Quando aconteça, porque aí o cliente vai fidelizar, né, naquela unidade ali, naquele local. E os benefícios, André, de uma farmácia que trabalha nesse modelo associativo? Agora nós estamos invertendo aqui. Quais as vantagens para o consumidor? Porque até agora a gente falou das vantagens para quem quer fazer parte ou já tem uma independente e quer entrar na Afiminas, mas e agora as vantagens? Por exemplo, o Everton vai comprar. Aí eu vou comprar numa loja que faz parte do processo associativo. O que eu tenho de vantagem nisso? Everton, muito boa a sua pergunta, porque afinal todo esse processo ele só finaliza, ele só é assertivo se a gente conseguir atender o nosso cliente. Então esse é o ponto fundamental para uma empresa, para um empresário, é ele estabelecer numa região e conquistar aquela região. Hoje a Afiminas, com as suas 3 bandeiras que nós temos, tanto a bandeira Droga Rede quanto a bandeira Poupa Minas e também a Poupa Brasil, ela está preparada para atender esse nosso cliente. Com sortimento, como o Júlio disse, nossas lojas estão preparadas, nós trazemos informações, então o nosso cliente, quando ele vai a uma unidade nossa, nós temos ali um número excelente de moléculas que pode atender às suas necessidades. E mais importante, com preço altamente justo. Eu acho que isso é o mais importante, né? Nós podemos atender hoje, nós levamos de benefício para esse cliente todos os planos que nós temos hoje no mercado de benefícios de medicamentos, que nós chamamos de PBM. Então a marca Afiminas, ela leva para o cliente todas as PBMs, você consegue comprar com um preço muito melhor. O que é essa PBM? PBM foi gestão de medicamentos para grupos de pessoas específicas. Isso surgiu já há muitos anos, mais de 20 anos atrás, quando a própria indústria, quando ela lançava um medicamento, ela sabia que aquele paciente, isso é muito comum no Brasil,
o paciente ele não segue o tratamento devido ao preço do produto. Às vezes o preço é muito caro. Uma das primeiras PBMs que existiu foi o Lipitor. O Lipitor é um remédio para... Me ajuda aí, Júlio, você que é bom nisso. Colesterol. Para colesterol. E aí era muito caro o Lipitor. Tá vendo que eu não esqueci o nome do medicamento. Atorvastatina. E aí o laboratório entendia que o médico passava, né, indicava o produto. Olha, o senhor vai tomar esse produto durante 6 meses. Depois o senhor retorna, nós vamos fazer um check-up novamente. Vamos ver como que o senhor está, né? Como está a sua saúde. Mas ele identificava que às vezes o cliente tomava uma caixinha, talvez o máximo 2 caixinhas e não continuava o tratamento. Por quê? Porque o preço do medicamento era muito alto. Então a indústria, pensando nisso, ela começou a gerenciar esse grupo de pacientes, dando um desconto de 20, 30, 40, às vezes até 50% daquele produto. Lembrando que as PBMs surgiu antes dos genéricos. Os genéricos já vão fazer 22 anos, então nós estamos falando aí talvez de 25 anos de PBM. E os laboratórios entenderam que era preciso gerenciar melhor esse grupo para ter uma fidelização do seu paciente com relação àquele produto que o médico estava prescrevendo para ele. E automaticamente esse cliente ter um tratamento completo. Daí surgiu então as PBMs e daí foram surgindo outras moléculas. Hoje nós temos aí cerca de 60 tipos de doenças que fazem parte desses grupos de PBM, né? Hoje existe um universo muito grande. Então o percentual de produtos vendidos em uma unidade Brasil hoje de PBM ela é muito alta. E a marca Afiminas ela consegue levar para o nosso cliente, consegue atender praticamente 100% dessas PBMs que são disponíveis. Além de um sortimento muito bom, né? As nossas farmácias são posicionadas em lugares estratégicos. Oxalá as lojas do Júlio hoje, pontos bem estratégicos dentro da cidade de Divinópolis, com um sortimento muito bom de produtos que o nosso cliente possa encontrar ali. Eu visitei... Pois não, Júlio. Vou acrescentar aqui o André, né? Além de tudo que ele colocou, ainda tem o jornal de oferta, né? Que são as promoções mensais. Tem também os aplicativos, nosso app, né? O nosso app ele tem junto com a nossa federação o e-delivery, né? Que esses aplicativos hoje é um custo muito alto, sabe? Se você for independente, se você for querer investir. E a federação, né, que a gente faz parte, que é a Febrafar, nos oferece para quem é associados, e a Afiminas é uma dessas associadas à Febrafar. A gente tem um custo-benefício menor de uma ferramenta que faz grande diferencial lá no ponto de venda. Sim. Tá? Sim. Só para acrescentar aí a fala do André. Agora, a gente meio que entendeu um pouco desse primeiro contato de vocês, a caminhada, alguns benefícios, e nós vamos tratar desses benefícios ainda mais ao longo desse papo nosso. Agora, ô Júlio, você entrou em 2005. 2005. Na Afiminas. Isso. São 14 lojas. 14 lojas hoje. Até agora. Com a bandeira aí, Droga Rede e Poupa Minas. E Poupa Minas. Como é que se deu a sua chegada à presidência da Afiminas? Como é que isso aconteceu? Quem convidou? Por que convidou? Conta um pouco disso. Essa história é uma história bem bacana. Foi lá em Poços, né? Atualmente, do nada? Não foi do nada. Eu acho que eu era muito jovem naquela ocasião, né? Eu tinha aí 24 anos e era muito explosivo. Queria fazer as coisas acontecer para ontem, né? Era muito imediatista, né? E nosso presidente na época era o Kleber, se não me faz memória, né, André? O Kleber e a Silva, né? Também, sim. O Kleber e a Silva que fazia parte da editoria na época. E, tipo assim, já eram pessoas mais maduras já, sabe? Umas pessoas muito experientes, né? E sempre na Assembleia, quando surgia assunto, eu sempre opinava, sempre questionava, sempre discutia. E ali eles viram, assim, pô, esse menininho lá de Divinópolis lá, ele tem potencial de vir fazer parte da diretoria, né? E mesmo não tendo essa experiência, esse amadurecimento, né? Que é questão
até de idade, de vida, a gente vai adquirindo, né? Eles vão assim, pô, esse menino tem potencial, vamos convidar ele para vir dar essa energizada aqui à frente da Afiminas, né? E ao tempo a gente vai lapidando ele, né? O André tem bastante experiência, ele iniciou desde o início lá em Três Corações com o nascimento, né, da Afiminas. Nas viagens, a gente foi sempre conversando, a gente foi sempre trocando ideia, foi surgindo a oportunidade de participar dos eventos, né? Aí você vai amadurecendo, ganhando experiência. Então, assim, esses anos se passaram, já estou à frente, já indo para o 4º mandato, né? E naquela ocasião a associação tinha 33 lojas, né? E hoje nós estamos chegando aí com as lojas que estão abrindo a 120. Mas está indo para o 4º mandato, mas tem eleição ou é por aclamação sempre? A gente sempre conseguiu ter o consenso de ter chapa única. Tá? De entender por o trabalho. Se o trabalho está sendo bem feito, mantém. Bem feito, a gente mantém. Né? Então a gente sempre cuidou da Afiminas dessa forma, certo? Você contando aí, que foi curioso e tal. Você falou que foi em Poços de Caldas. Poços de Caldas. Foi durante uma assembleia. Uma assembleia. Só pegar uma carona, já que você falou que foi curiosa a sua chegada. Eu queria que você me contasse, ao longo desse tempo, se aconteceu alguma coisa curiosa, pitoresca, que você nunca contou. Rapaz, é igual que você possa contar aqui, mas que não vá deixar ninguém em maus lençóis, enfim. Rapaz do céu. Alguma coisa, alguma história curiosa. Tem uma sim, bicho. Nessa viagem que a gente foi lá em Poços, né? Como a rede era lá de Poços, naquele momento a sede, a gente teve outros encontros lá, né? A gente teve uma ocasião que me guardou bastante. Essa eu posso contar aqui, André. Tem uns que não pode, é isso? Sempre tem, né, Everton? Sempre. Inclusive um amigo meu que me indicou a vir fazer parte da Afiminas, que é o André. O André, naquele momento, ele tinha uma loja lá em Nova Serrana, né? Já fazia parte. E o André também fazia parte também da diretoria, sabe? Ele era um diretor, ele era o primeiro tesoureiro. Aí nós fomos fazer uma viagem lá para Poços, né? E eu tava recém-operado de varizes, sabe? Então eu não podia, né, pegar a estrada, dirigir, que eu tinha que estar de repouso. Sim. E o André, ele não tinha muito hábito de pegar a estrada, não. Aí eu falei assim, pô, vamos lá, eu vou dirigindo, bicho aqui. Eu falei assim, pô, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou, hein? Não, vou confiar no André, vamos. E essa viagem, cara, tanto na ida, tanto na volta... André Simões, tá? É outro André, viu, gente? É outro André. Não é o André Luiz aqui, não. Tanto na ida, tanto na volta, cara, teve emoção a todo momento, cara. Eu me lembro que na ida, quase que ele afundou a traseira de uma carreta. Meu Deus, então quase que você não se torna presidente. E na volta aconteceu uma situação assim muito engraçada, que nós saímos assim, por volta umas 18 horas, né? Já estava escurecendo já. E o André simplesmente entrou no carro, pegou o travesseiro, colocou assim no travesseiro assim, para deitar e dormir. Eu falei assim, André, mas você vai dirigir, você vai dormir não, hein? Não, eu gosto de dirigir assim, descansando, as coisas. Você vai pegar no sono, bicho. Aí nós que dorme um olho só. Aí nós pegamos estrada e começou a chover. E aí ele tava assim, não, Ju, tô conseguindo enxergar não, cara. Eu falei assim, não, bicho, eu vou você parar no posto aí, deixa eu tocar até Divinópolis, mesmo que operado. Aí nós paramos no posto, eu peguei o carro e acabei de chegar em Divinópolis. Mas não piorou, a varize não apresentou nenhum problema, não, né? Deu pra mim, era melhor vir dessa forma, só talvez de não chegar, né? É melhor ter um probleminha na varize do que colocar deixar um abraço aqui pro André Simões. Vai assistir a gente seguramente. Aliás, vai assistir a gente seguramente e talvez, quem sabe até... Tá aqui depois, presente, né? Pois é, tá aqui presente para contar algo também sobre o Júlio, viu, André? Que ele disse aqui que, bom, essa eu posso contar. Eu queria que você me contasse aqui alguma que você não contou sobre o Júlio ainda. Vou cobrar quando você estiver por aqui. O André, e o André como diretor? Algo pitoresco, curioso, algo que te chamou a atenção ao longo desses anos todos frente à Afiminas? Everton, a Afiminas, eu tenho mais tempo na Afiminas do que de vida, né? Então... Foi muito bom fora tempo de vida dentro da Afiminas do que fora da Afiminas. Então eu tenho muitas histórias, né, pra gente poder contar aí que aconteceu já ao longo dos anos. Vou contar uma do André também, já que você começou com o André, vou contar uma do André. Vamos pegar ele aqui. Vou pegar o André, depois ele que se vira pra contar. Depois você pode contar, o dia nós voltamos da Bahia.
Os 3 quebra-mola passou Nossa. direto. né? Acha que você fala que queria abrir a Vou porta contar do uma do avião. Júlio, então. Vou Não, contar mas conta do duas, André, então. depois você volta Vou nessa. contar do André. O André sempre foi muito metódico com as coisas, né? Ele sempre calculista demais, muito receoso, medroso, com chuva. E nós tínhamos uma assembleia na cidade de Três Corações, na cidade de Varginha. E o André pegou e falou: André, eu não posso ir. Eu falei assim: não, André, você tem que ir, porque você faz parte Ele da é presidente diretoria. naquela época, naquela ocasião. Não, né? não era presidente ele ainda fazia não, parte mas da ele diretoria, faz né? parte da diretoria. É. E você, como diretor, você tem que vir. O Júlio, ele tinha um compromisso na época, ele não podia ir, então você tem que vir. Geralmente os dois andavam juntos. E o André pegou e falou assim: tá bom. Ô, Júlio, o André, a reunião é tão importante que você vai até Oliveira, eu vou pegar o carro da rede, vou até Oliveira, busco você, nós fazemos as reuniões, depois você volta, normal. O André falou: tá bom, combinamos tudo, só que tava chovendo, Everton. E o André é muito medroso com chuva, receoso, esse tipo de coisa assim, cauteloso demais. Eu peguei ele, ó, 110, 120, 100. E o André, você vai bater. André, você vai precisar de 30 metros pra você frear esse carro, pra você não bater no carro da frente. E aquele cuidado, tudo. Não vai dar. Eu falei: calma, André, vai dar sim, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar. Chegar a tempo. E chegamos a tempo. Mas ele ficava muito tenso. Ele era muito Você viu o tenso. aperto que eu passei com ele, né? André, olha aqui, ó, a turma tá contando. Agora depois o você Júlio, tem eu vou que te contar. contar do Júlio. Ah, essa falou que eu ia contar nunca uma do vi Júlio? cara que gosta mais de futebol do que o Júlio. O Júlio gosta demais de É futebol. meio de vem de família, né? Nossa, a gente estava na Bahia. E aí, voltando da Bahia, pegando, não, sexta-feira a gente sai, sábado a gente chega, tranquilo, saímos 8 horas da manhã de lá, de Salvador, voltamos de carro, né? Deixamos um companheiro nosso lá e voltamos de carro, tudo tranquilo. Nossa, a gente vai, a gente dorme lá em Montes Claros. Tá bem, Júlio? Beleza, então tá. E assim viemos. Quando a gente chegou ali perto de Salinas, por aí, o Júlio falou assim: não, André, pelo horário dá tempo de nós chegar em Divinópolis hoje ainda. Eu falei: não, Júlio, você tá ficando louco, chegar em Divinópolis são quase 20 horas dirigindo, são 1.400 quilômetros. Não, dá tempo, nós vamos revezando. Eu falei: Júlio, não dá Tava tempo sem não, sono, Júlio. Everton. Não, Meu dá Deus do tempo, céu. tudo, e vamos. Eu falei: gente do céu. 10h30 da noite nós passamos Montes Claros. Eu falei: gente, nós vamos chegar às 5 horas da manhã lá. E ele queria jogar 8 horas da manhã, ele queria jogar em Meu Deus Cajuru. do céu. E Isso é inacreditável. tá bom. Quando chegou lá em Curvelo, antes de Curvelo um pouco, eu já não tava aguentando mais. Eu já, não, deixa que eu levo, tal. Pegou o carro e a gente vinha revezando. Isso era uma meia-noite, mais ou menos. Passamos ali perto de Corinto, você deve conhecer aquela região ali. Corinto tem uns quebra-mola. Sim. Ele, Cinco, assim, um atrás É, do uma outro, série, mas era isso. faixa. E, Então, e é deu tipo muita- faixa de pedestre, né? O Júlio passou o primeiro, faixa de pedestre, passou o segundo, faixa de pedestre. O terceiro ele veio com tudo. Meia-noite, meu amigo, minha alma foi, não sei pra onde que ela foi, não. E eu fiquei no teto, mas a alma foi embora, né? Eu falei: tá batendo, tá capotando, dormindo, tá fazendo tá qualquer dormindo. coisa. Eu falei, já eu acordei desesperado. Pode parar. Tá dormindo, Não, cara. fica tranquilo. É porque eu pensei que era faixa de pedestre. Falei: faixa de pedestre. Voou. Pegou voo no carro. Pegou voo. Beleza. Aí, não, pode deitar e dormir. Que jeito que você deita e dorme? Depois de um susto desse, Não tem jeito, não, velho. Mas acabou que nós Beleza. chegamos lá em Divinópolis, 5 horas da Quando manhã. chegamos aqui. Mas jogou? Jogou, é? Jogou. Mas é muito fome. Quando nós chegamos aqui perto do pedágio ali, antes do pedágio aqui perto de Itaúna, eles tinham feito um outro quebra-mola ali, porque... E eu tava dormindo de novo. Voou de novo. Voei de novo, Everton. Aí Mas- ele falou: não, é porque eu não sabia que eles tinha. tinham colocado. Pensa um numa maneira de pedágio aqui. retribuir isso depois do Aqui, André. ó, eles retiraram Vou pensar, esse quebra-mola lá. Eles colocaram sua lá. causa. Eles colocaram lá, eu não sabia que eles tinham colocado. Por sua causa que eles Eu, com tiraram. meus A gente conhece a 57 estrada anos, toda ali O já. carro voador. Ô, André, deixa eu te fazer uma. Só continuando em você, daqui a pouco eu quero falar mais com o Júlio. Como é que é a relação da Afiminas com a Febrafar? E qual a importância da Febrafar no processo? Excelente pergunta também, Everton. Vou contar um pouquinho da história para você poder entender. Em 96 surgiu a Afiminas.
Em 97 eu comecei a participar da diretoria da Afiminas. Em 99 eu fui convidado para ser o administrador da Afiminas. E naquele momento nós entendemos que nós tínhamos que ver o que estava acontecendo em outros estados. Como eu te disse, o associativismo ele começou em 93, com umas redes do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E nós entendemos que era preciso conhecer a estrutura de outras redes, co-irmãs, né, que eram associativas, mas que estavam buscando alguma coisa diferente. E a Silvia até então era presidente da rede, e nós então fomos conhecer o estado de São Paulo, conhecer as redes de São Paulo, para saber como que era o funcionamento dessas redes. E aí eu fui convidado, eu e a Silvia fomos convidados para ir a São Paulo, para conhecer, participar de reuniões do grupo que estavam acontecendo. Lá eles tinham um grupo de 9 redes do estado de São Paulo que se encontravam com certa frequência, exatamente buscando novidades, buscando o que fazer, melhores condições, enfim, uma série de benefícios tanto para o empresário quanto para o cliente também. E eles convidaram a Droga Rede, que a Droga Rede era pioneira no estado de Minas do associativismo. Existia uma outra rede aqui de Belo Horizonte que estava começando também os trabalhos, começou uns 6 meses antes que a Afiminas, mas nós estávamos começando, então nós fomos convidados para agregar aquele grupo. E 16 redes, em fevereiro de 2000, fundou a Federação Brasileira de Redes, que é a Febrafar. Então a Febrafar, ela é para nós uma mentora de vários projetos que nós hoje trabalhamos. Um deles citado pelo Júlio agora há pouco, que é o PAI, que é painel de aferição de indicadores, onde a gente tem mais de 120 indicadores para auxiliar na gestão da farmácia do empresário. Esse empresário ele tem ali indicadores, como o Júlio citou, do aluguel, por exemplo, que para nós é um indicador muito importante, quanto que a farmácia dele realmente dá na última linha lá o líquido, né? Qual o percentual que isso representa. Enfim, a Febrafar ela se tornou um grande aliado nosso. E hoje, né, nós como sócios fundadores, hoje nós temos cerca de quase 70 redes a nível Brasil, de redes afiliadas à Febrafar. Então é uma entidade que tem uma importância gigante, não só para a Afiminas, como para o mercado como um todo. Ô Júlio, voltando agora em quem é dono de loja, quais as principais dificuldades hoje, por exemplo, encontradas por quem quer implantar o projeto? As principais dificuldades, onde elas se encontram? Eu procurei a Afiminas, eu quero implantar um projeto, eu quero fazer parte. Quais são as principais dificuldades? Você fala como empresário abrir seu próprio negócio? Né? Voltado para a nossa área, voltada para a farmácia. Então, Everton, eu acredito que, né, a maior dificuldade que o empresário tem é não ter a formação, como o André colocou no início aqui, é a questão de ser mais assertivo, né? Porque de repente, muitas vezes, a pessoa tem uma vontade, um desejo de abrir uma farmácia naquele determinado ponto. Aí quando a gente vai avaliar aquele ponto para ele, a gente fala assim, ó, aqui neste local, a expectativa de faturamento ela é menor, você vai ter dificuldade aqui de faturamento, a renda per capita aqui ela é baixa, então aqui o negócio não vai se performar melhor. Sim. Né? Eu acho que a questão de falta de informação deve ser a maior dificuldade de você abrir seu próprio negócio, para ser hoje nesse mercado tão competitivo, você ser mais assertivo possível. Quando você estava falando de falta de informações aqui, foi exatamente o que eu escrevi. Eu notei no início da sua resposta. Falta informação. É o que vocês conseguem entregar, né, Júlio? Nós conseguimos entregar, né? Através de ferramentas, como o André colocou o Geofúsio, o André colocou aqui a questão da Febrafar, o que tem a oferecer, a questão do PAC, do PAI, né? A gente também tem o PEC, né? Que é o Programa Estratégico Competitivo, que é saber dar a precificação correta para o consumidor, né? Para você não ficar ali
em questão de uma imagem de preço negativo, ficar positiva, para você não ter, como colocar para você aqui, Everton, junto com as grandes redes, né? Você ser competitivo com ela, você tem que ter o sortimento dos produtos, você tem que ter precificação certa, lealização de loja. Então, assim, o máximo de informação a gente vai dar para esse associado para ele ser o mais assertivo para o negócio dele performar melhor. André, ao longo desses anos todos, vamos imaginar, desde a dificuldade encontrada e das soluções que vocês apresentam para quem está interessado do outro lado, tendo já alguma loja ou não, tendo uma loja querendo fazer parte ou partindo do zero, eu queria que, se você quiser acrescentar mais alguma coisa nisso que o Júlio passou, eu gostaria, mas eu queria que você falasse também sobre a relação, quais as principais mudanças notadas por você dos lojistas ao longo desses anos todos? O que foi melhorando ao longo desses anos todos no processo de gestão das lojas e de satisfação também dos associados? O Everton, a Febrafar tem um lema que é melhorar a vida das pessoas. Eu penso que a associação como um todo, a Afiminas, ela não melhora só a vida da empresa, mas de fato ela melhora a vida das pessoas, né? Então, quando uma pessoa entra para uma associação, quando ela entende que uma associação é um conjunto de ferramentas que vai somar para que ele tenha uma melhora financeira, tanto na vida da empresa dele, quanto na vida da pessoa dele, e ele consegue entender isso, de fato ele se dá bem, ele é bem sucedido. Eu vejo, diante do que o Júlio expôs, eu vejo também que às vezes a falta, não só a falta de conhecimento, de informação que essa pessoa tem, mas às vezes a falta de deixar aquele negócio. Até hoje eu fiz assim, meu pai fez assim e funcionou, por que eu tenho que mudar? Qual a razão que eu tenho que mudar? Então eu vejo essa situação da pessoa não querer deixar aquilo para algo novo, para um desafio muito importante. Então, eu posso citar o Júlio como exemplo, quando ele entrou lá em 2005, quando ele buscou a associação, ou melhor, quando a associação chegou até ele, no início ele é um pouco resistente, né? O empresário fica um pouco resistente. A maioria assim, né? A maioria fica. Porque você está funcionando com um padrão empírico, para que mudar? Você tá ali cuidando do seu jeito, do seu negócio. Agora chega aqui uma associação, vai querer me ensinar a trabalhar, querer me mostrar coisas aqui que eu talvez possa apostar e não dá certo. Mas você consegue provar para ele, através dos indicadores, que funciona. Que o resultado tá ali, né, André? E além disso, Everton, aquilo que eu disse, né? A pessoa tá lá, Júlio estava lá, drogaria Bom Pastor. Aí nós chegamos e falamos assim, não, agora nós vamos trabalhar com outro nome, outra bandeira. Então a pessoa pensa e fala assim, não quero isso, não é isso que eu quero. Eu quero manter a minha marca, eu quero manter o meu nome, algo que vem ao longo de tantos anos. E nós temos hoje uma experiência muito grande com colegas nossos, por exemplo, o Paulo de Pará de Minas, Drogaria São José, por mais de 80 anos. Ele é da Droga Rede, mas hoje ele segue com o nome. Não, ele mudou o nome. As lojas todas precisam necessariamente mudar os nomes, né? Todos têm o nome de Droga Rede ou Poupa Minas. Sim. Então, quando nós tem um empresário que ele já está estabelecido por um bom tempo, a maior dificuldade é essa. Dele entender que ele está abraçando algo novo, ele não está perdendo a identidade dele, mas ele está fazendo o up, né? Ele está dando o up no seu negócio. E isso hoje, para aquele associado, aquele empresário que ele está nascendo do zero, isso é bem mais fácil. Isso é bem mais tranquilo, você colocar uma metodologia de trabalho. Nós não interferimos na gestão de... Eles orientam. Exatamente, no dia a dia, né, quadro associativo da empresa, não. Você tem um contrato com a Afiminas que licencia aquela marca, a marca Droga Rede, a marca Poupa Brasil ou Poupa Minas, para que ele use
por um sistema de contrato, que em qualquer momento, se ele resolver querer desfazer daquele contrato, ele pode seguir sua vida com o seu nome que ele tinha e tudo mais. Mas até então, a partir do momento que ele aceite isso, ele recebe todo o arcabouço que nós temos de benefícios, de gestão, para que ele se dá bem. Ô, Júlio, quando você, tanto fazendo a Afiminas, fazendo a captação, ou algum interessado vem e quer fazer parte do projeto Afiminas, Certo. você tem duas marcas, Droga Rede, Poupa Minas, e agora uma terceira para Bahia, interior de São Paulo, que é a Poupa Brasil. Poupa Brasil, Vamos sim. imaginar então que nós estamos falando do estado de Minas Gerais. Aí a gente foca nessas duas bandeiras, a Então, Poupa Minas e a mas Droga Rede. como ele escolhe a bandeira? Porque são duas. Sim, vamos lá, Everton. Toda a estrutura, né, são oferecidas de forma igual, Sim. né? A Droga Rede, ela nasceu junto com a Afiminas lá em Três Corações, igual o André colocou, tá? A Poupa Minas, ela veio recentemente agora, tá? Já com um crescimento muito já amplo. porque desde 2012 que ela já existia, né? Mas ela veio fazer parte do guarda-chuva da Afiminas de 2020 para cá, de 3 anos. E veio junto com a pandemia, né? Então, assim, a Poupa Minas hoje ela tem menos loja que a Droga Rede, que é a segunda marca da Afiminas. Ela tem menos loja também, porque tem muito menos tempo, né? Justamente, né? E essa necessidade da Afiminas de ter a segunda marca, né? Muitas vezes o associado tinha na sua mesma cidade uma bandeira só e tinha o interesse de abrir uma segunda bandeira. Entendi. Aí veio essa parceria junto com a Poupa Minas, para ser a segunda marca da Afiminas, para a gente dar essa mesma oportunidade para o empresário dentro da própria associação, né? Agora, o interesse vai muito por particularidade, né? De gente gostar mais do amarelo, que a Poupa Minas é mais puxado para o amarelo, a Droga Rede é mais puxado para o azul. Aí vai questão de identidade com o nome. Não, eu acho que o nome Poupa Minas vai me atender aqui na minha região melhor. Eu acho que o nome Droga Rede vai me atender aqui nessa região. Esse estudo nessa vocês região, também têm, não, né? Essa análise, a gente não interfere de forma direta. A gente Entendi. dá a opção para o empresário das duas bandeiras, né? E fora do estado de Minas Gerais, a gente dá a opção Poupa Brasil e Droga Rede. A escolha parte e o interesse do empresário. Eu vou adquirir a Droga Rede, eu vou adquirir a bandeira Poupa Minas. A gente dá essa oportunidade para ele. Então quer dizer que fora do estado, André, pode optar por Droga Rede ou Poupa Brasil? Sim. Na realidade, quando nós criamos a marca Poupa Brasil, ela vem atender essa necessidade de outros estados, uma vez que Poupa Minas parece ser muito regional, não né? não faz sentido você De levar Minas Poupa Gerais. Minas para o estado da Bahia, ou São Paulo, ou quiçá. Mas a marca Droga Rede, ela pode estar no Brasil todo, como a marca Poupa Brasil pode estar no Brasil E todo. por que a escolha da Bahia e do interior de São Paulo? Não, são necessidades, são oportunidades, vamos dizer assim. São oportunidades que foram surgindo e que hoje a gente consegue atender. Então nós temos hoje vários parceiros nossos, distribuidores estratégicos dentro de Minas, que também estrategicamente estão bem posicionados dentro da Bahia e também dentro do estado de São Paulo. E unindo essas forças, então nós decidimos nesse primeiro momento, estarmos na Bahia e estarmos no estado de São Paulo. E está satisfatório o resultado desse trabalho? Porque tem profissionais de vocês, inclusive, nesses dois estados, né? Sim, principalmente no estado da Bahia. O Everton, eu diria que pelo modelo adotado pela Afiminas, ser um modelo mais, não é de franquia, mas ele é engessado, né? Nós não colocamos qualquer loja. Nós entendemos que para você ser bem sucedido, você tem que seguir uma cartilha. Então, uma cartilha de algumas coisas que nós procuramos não abrir mão, que é a nossa marca, a nossa estratégia, o nosso cartão fidelidade, o nosso marketing. Então, algumas dessas situações, o nosso software único, quando nós levamos reforma, né, André? para Privatização das lojas. Quando nós levamos para esse empresário, ele entende que naquele momento aquilo não cabe dentro do negócio dele. Até porque hoje, dentro do Brasil, nós temos
talvez em mais de 200 empresas associativas ou licenciadas ou franquias. E cada um tem a sua estratégia. A Afiminas definiu a sua estratégia de trabalho. E tem coisas que nós não abrimos mão por conta disso. Nós temos uma loja que nós reinauguramos, né, que foi um empresário que ele acatou as nossas indagações para eles. Ele aceitou o desafio e ele vendia um valor bem pequeno mesmo. Mas já no segundo mês que ele já estava todo padronizado, com reforma, nós fazemos todo um levantamento. Eu acho que é importante frisar isso, que todo esse estudo de mercado nós fazemos gratuitamente para o empresário, ele não tem custo com isso, mas após ele dar o aceite, aí sim ele vai fazer todo o investimento, tanto na marca Droga Rede, ou Poupa Minas, ou Poupa Brasil, bem como o investimento na sua loja. E esse empresário cresceu 200% em 2 meses. Por quê? Porque ele seguiu a regra, aquilo que nós colocamos para ele. E hoje nós temos aí vários empresários, só esse ano, até o final do ano, nós temos mais de 9 lojas para inaugurar, tudo dentro desse modelo. E muitas negociações em andamento. Agora, eu não posso fugir da pergunta e aí para o presidente. Projeção, mas não pode ser uma projeção só otimista. A projeção realista do Júlio com as marcas para os próximos anos. Não sei, próximos 5, próximos 10, não sei. Então, Everton, nós trabalhamos assim, igual o André colocou, com o pé muito no chão, né? Porque o independente que quer fazer parte da Afiminas, com uma das nossas marcas, uma das nossas bandeiras, ele tem que estar disposto também a fazer um investimento, né? E um investimento, muitas vezes, talvez, para transformar o seu negócio, não é um investimento barato, né? Que pode ali, naquele momento ali, ele não está preparado para fazer esse investimento. Vocês falam desses valores aqui ou não é bom? Não tem problema, depende do tamanho de loja. Eu vou corroborar com isso, eu acho que é bem interessante. Por exemplo, hoje nós temos assim, Everton, nós temos soluções a partir para o empresário que é um investidor. Nós temos soluções a partir de R$250 mil. Que honestamente é um negócio de relativa... Eu não estou querendo falar facilidade, porque não é. Mas é um negócio muito seguro para o investimento, de certa forma. Exatamente. Eu acho que, dentro da realidade, é um investimento bom. Considerando que esses investimentos, nós analisamos a cidade que ele está. Local da loja. Nós analisamos o local que ele está. Então, eu sempre falo o seguinte. Nós falávamos agora há pouco de sortimento, né? Então, se você quer vender muito, você tem que ter muito. Você tem que ter um sortimento grande. Entendi. Então, se você está num bairro, seja na capital, em um bairro, tem um ponto comercial aí até 60 metros quadrados, nós conseguimos ter soluções para você de R$250 mil. E quando vocês apresentam o projeto para esse interessado, você consegue apresentar para ele uma projeção de faturamento? De faturamento? Conseguimos sim, ué. Conseguimos. A gente conseguiu apresentar para ele. Acrescentar com o André colocou e a sua pergunta anterior, né? A gente trabalhamos assim nos próximos 3, 5 e 10 anos, né? Onde que a gente queremos que a Afiminas chegue, né? Hoje a Afiminas está chegando com 120 lojas. Nós gostaríamos de dobrar, né, esse tamanho nos próximos 10 anos, né? A gente chegar aí em torno de 250 lojas. Com o pé bem no chão, lojas bem estruturadas, leotizadas, né? Esse é o nosso desejo e nós vamos trabalhar forte para isso acontecer. Aproveitar aqui a colocação do André de investimento de 250 mil, vou te dar 2 exemplos de 2 lojas minhas que eu acabei abrindo uma agora recentemente e estou em processo de abertura de outra. Tá? Eu abri uma loja praticamente um terreno de 1.000 metros quadrados, uma loja de 300 metros e praticamente 700 metros para estacionamento, dá quase 24 vagas, né, para estacionamento, priorizando atender o cliente de alto fluxo de carro. Tá? Isso em qual cidade, Júlio? Em Divinópolis. Divinópolis mesmo. E essa loja foi um investimento de R$1,5 milhão. E estou abrindo outra loja no bairro, né, que é o bairro Niterói, você também conhece, como sei lá, de Divinópolis, né? Uma loja menor, uma loja de 65 metros quadrados,
né, num terreno de 400 metros, eu estou priorizando praticamente 235 metros de estacionamento, né? Sendo mais assertivo no sortimento, menos sortimento, a outra loja é maior com mais sortimento, Sim. e essa loja vai estar custando em torno mais ou menos de R$500 mil, né? Então, assim... Quando que você tem esse investimento de volta, Júlio? Em quanto tempo? O playback Dá pra hoje... saber? Dá, ué. O playback hoje de uma farmácia, né? É em torno mais ou menos de 3 a 4 a 5 anos, dependendo do faturamento, é um excelente o investimento que negócio. você fizer. O Everton, e complementando o que o Júlio está dizendo, né? Então nós temos soluções a partir de 250 mil, a partir de 350 mil, a partir de 500 mil, de 700 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão. Então tudo depende. Quando eu visito alguém, esse é o meu papel, né? Eu tenho outras pessoas que fazem isso também. Mas quando nós visitamos um empresário que ele já existe, esse já está estabelecido, nós fazemos então o inverso. Nós fazemos uma análise do que ele tem e o que ele precisa para complementar. Então, recentemente nós inauguramos uma loja na cidade de Patos de Minas, que ela teve um investimento na casa de 80 a 100 mil reais. Da mesma forma que nós vamos inaugurar agora uma outra loja, daqui a poucos dias, já com investimento próximo de 50 mil reais. Então tudo depende da estrutura que a pessoa tem. Então nós fazemos uma análise, colocamos para essa pessoa todos os pontos que ela precisa. Geralmente, o Everton, o principal ponto que é de investimento da pessoa é exatamente no sortimento. Então, às vezes, o sortimento representa 60%, 70% do valor que ela precisa investir no seu negócio. Mas existe um modelo ideal de loja? Depende. Existe, Everton. Só que, complementando, desculpa, Júlio, cortando a sua fala, mas nós hoje temos como mostrar para essa loja qual é o modelo ideal para ela naquela região que ela está, né? Então, a gente tem hoje ferramentas para isso. Temos parceiros para isso, temos estudo para isso. Então a gente mostra para ela qual é o modelo ideal que ela precisa ter. Mas, de novo, né, o empresário tem que entender isso, que aquilo ali é o ideal para ela, né? Você ia falar, Júlio? Não, complementando aqui a fala do André, né? O André colocou muito bem, que eu dei um exemplo para você aqui de uma abertura de loja do zero. Essas duas lojas que eu dei de exemplo, de valor de investimento. E o André já foi um caminho dele de loja de reforma. Eu também já fiz uma reforma numa loja minha que era independente. Quando eu fui transformar ela, eu gastei um valor mais ou menos de 200 mil reais para fazer fachada, fazer mudança de layout interna, né? Então acho que aqui fica bem claro aí, né? Para o empresário que queira nascer um negócio do zero, tanto aquele empresário que já tem o seu estabelecimento, né? A sua drogaria na sua cidade, e queira fazer a transformação para uma das bandeiras da Afiminas. Ô André, o que a Afiminas tem de diferente em relação... não estamos citando outras redes, então nós podemos falar. O principal diferencial da Afiminas, para quem tem interesse em abrir uma nova loja ou trazer uma loja independente para a Afiminas. Ô Everton, eu acredito que a Afiminas hoje ela tem um conjunto que realmente pode atender a necessidade de qualquer empresário, seja ele um micro, um médio ou um grande empresário. Nós temos uma estrutura hoje completa, com um time de marketing que trabalha personalizado para as lojas quando ele precisa daquilo. Nós temos uma equipe de comercial muito boa, então nós não perdemos nada hoje para qualquer outra rede ou qualquer outro mercado. Nós temos um time de consultores que atende a loja em loco e virtual, também muito bom. Nós temos um suporte hoje de software que é um gargalo para todo mundo, muito eficiente. Então eu acredito, a marca principalmente, são marcas fortes, tanto a marca Droga Rede quanto a marca Poupa Minas são marcas fortes. Então o empresário que quer investir, seja na marca Droga Rede ou seja na marca Poupa Minas, ele tem um time que vai abraçá-lo e vai dar todo o suporte necessário para ele poder crescer. Eu costumo dizer, o Everton, que diferente às vezes de uma outra rede ou de outras co-irmãs que nós temos, nós apostamos muito no início da farmácia.
Então, o início bem feito faz com que ele perpetue. Então, nós não medimos esforços, seja no estado de Minas, seja no estado da Bahia ou no estado de São Paulo, onde nós estamos entrando agora, de levar o meu time e deixar uma semana, às vezes 2 semanas, para que ele aprenda os processos bem feitos. Então eu acredito que este é um grande diferencial da Afiminas. E não abrir mão de valores que nós temos, que nós entendemos que nós não podemos abrir mão. Como, por exemplo, o nome da nossa marca, né? A nossa marca estar ali, o nosso software único, a estratégia que nós colocamos. Então isso a gente não abre mão, porque é o que a gente entende que é o sucesso de um empresário. Eu perguntei para você agora há pouco, Júlio, onde vocês queriam chegar, né, daqui 3, 5, 10 anos, e você falou que em 10 anos existe uma vontade dentro da Afiminas de dobrar o número de lojas. Sim. Mas fora isso, o que tem de novidade para os próximos, e aí vale para os dois, para os próximos meses, anos, não sei, implantação de um novo processo de índice de informações, mudança em alguma coisa, alguma novidade. Eu não posso sair daqui sem perguntar se tem alguma novidade. E se ela está sendo tratada em segredo, eu preciso que vocês destratem o segredo agora e contem aqui. Então, Everton, essa questão assim, de novidade, a gente vai de forma muito pontual, né? Como a gente faz parte da federação, que é a Febrafar está muito pensando no futuro, né? A gente cita muito essa questão de plantar a sementinha hoje para você colher em médio e longo prazo. Houve uma evolução absoluta nesses anos todos. Principalmente essa parte digital, né? Então, hoje, a preparação da federação junto a gente, que é a rede associada, essa digitação de forma completa, tá? De todos os processos, para poder oferecer a melhor forma possível aos nossos licenciados, que ele esteja ali o mais rápido possível, à frente dos demais seus concorrentes, né? Para poder aumentar o faturamento da sua loja, para poder aumentar o engajamento da sua equipe, ter a cultura implementada nos processos. É a questão da digitalização, né? A gente está muito focado nesse quesito aí. Que é o que o mundo busca nos dias de hoje, né? Com digitalizar certeza. Cada vez mais, agilizar cada vez mais, passar segurança cada vez mais aos clientes e segurança também aos investidores, né, Júlio? Com certeza. Através de todas essas ferramentas aí, que são importantes demais. Agora, normalmente no início do nosso Conexões Afiminas, normalmente as pessoas fazem uma apresentação mais detalhada, e eu acho que o lado humano não pode deixar de existir num papo como esse nosso aqui. Normalmente se faz isso no início, eu gosto de fazer no final. Eu gosto de trabalhar o lado humano, mas no final. O que é o lado humano? Eu tenho 1 ano e meio que eu faço parte do time Afiminas, Troca Rede, Poupa Minas e agora Poupa Brasil. E eu percebo que há um carinho muito grande das pessoas ligadas à rede com vocês. Vocês falam de digitalização, vocês falam de números, de índices, mas tem um lado humano muito forte por trás de tudo, né, André? Sim, Everton. E nós fazemos muita questão disso, né? Tanto é que a Afiminas promove anualmente a sua convenção para todos os associados. A família Afiminas se reúne e para trocar ideias, para passar 2 dias juntos, comemorando. Eu estive num evento que é um negócio simplesmente espetacular. Exatamente. Então nós aí a gente separou esses 2 lados. O lado comercial, nós fazemos uma feira hoje, juntamente com outras 9 redes dentro de Minas. Hoje se tornou a maior feira do comércio. Aliás, eu faço um convite para você. Se você ainda não participa de uma feira importante do comércio, recentemente foi no Expo Minas. Foi no Expo Minas. Estive lá também. O ano que vem, novamente no Expo Minas, nós teremos uma feira. Venha ser associado da Afiminas e vai participar dessa feira, que é muitíssimo importante. Então nós temos o lado comercial, reunimos a turma do lado comercial para fazerem bons negócios, concorrer a prêmios,
Aliás, esse é um pé quente, viu? Ele ganhou quê? uma moto da última vez. A moto é uma BMW. Ganhou uma Eu moto comprei lá bastante na feira. também. É mesmo? É, comprei esse bastante menino lá. é pé Compra quente. na feira. Aí você concorre a Concorre. vários prêmios. Vários prêmios lá. Eu não te disse pra você que a Feminas melhora a vida das pessoas? Tá aí a prova disso, né, André? Tá aí a prova melhorou disso. bastante a minha vida, hein, André? E temos a nossa convenção, então, como eu disse, que é esse lado humano, Everton, da qual você está convidado a participar com a gente. Deve ser agora em outubro. Estamos acertando agora as arestas, né, Júlio? Detalhes. Mas em outubro nós teremos, então, a nossa convenção, que é exatamente fora o comercial, esquece o comercial, mas são momentos de nós estarmos ali se congratulando, confraternizando, vendo o sentimento de cada um, estarmos mais próximo com a família Afiminas, filhos, netos. Nós temos hoje lojas que já está na 3ª geração, então isso para a gente é muito importante. Não é só negócios, é sentimento também. Tem que ter, senão não prospera. Nós temos uma boa relação desse lado humanizado, sabe, Everton? Com as pessoas que trabalham conosco dia a dia lá na Feminas, na nossa sede, e também um bom relacionamento com todo o empresário que vem fazer parte de nossas bandeiras, né? Além de ter toda essa parte comercial que o Zé colocou, a nossa relação ela é muito positiva. A gente praticamente se conversa quase todos os dias, se interage um com o outro, né? Tem momentos de viajar juntos. A Feminas promove isso, mas também nós viajamos também de forma externa. A gente acaba estreitando esse laço, essa relação entre as famílias, sabe? Eu acho que eu sou apaixonado em questão de cuidar de gente. Então, esse lado humanizado faz toda a diferença na Feminas. Eu conheço, eu sei de seus valores, né, Júlio? Eu conheço seu pai, conheço sua mãe. Eu sei o que eles pregam e sempre pregavam para vocês, porque... Desde o início. Desde o início, né? De muito novinho, de criança mesmo, a gente conhece os valores de vocês, seguramente. Eu queria, só rapidamente, tem 2 filhos ou 3? 3. Você tem 3 filhos, 3. Maravilha. Então são 3 filhos. O Francisco 12, a Giovana 14 e a Julinha, a mais custosa, 8 aninhos. Algum filho você nota desde muito cedo que tem talento para atuar na sua área ou não? A Júlia. 8 anos. De ir pra trás, eu fui me visitar lá no escritório, sentou lá e... Já rodou e, tipo, você já tava meio que... Ó, traz isso, faz isso. Querendo fazer a gestão no lugar do pai. Já, isso é muito bom. E você, André? Eu tenho 2 filhos. O Herbert já com 24 anos, já tem o seu negócio. Aí você vai contar a idade, André. No início você não queria falar, tá vendo? Hoje com os filhos já Não, mas a idade faz parte, né? Faz parte. Aliás, eu acho que eu tô com 58 anos, acredito que desses 58 anos muito bem vividos, só agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus também pela oportunidade que eu tive de vir a estar na gestão da Afiminas já por 27 anos, né? Então, para mim, isso é muito louvável. E a diretoria que acreditou, né, em mim lá no começo, logo no início, onde quase ninguém se conhecia ninguém, então havia uma necessidade também. Para mim, eu entendi como uma oportunidade. Eu então passei a estar à frente da Afiminas. Então, para mim, isso é muito importante. E tem uma menina de 23 anos que mora aqui em BH, estuda aqui. Muito bem, Conexões Afiminas. A gente vai se ver frequentemente por aqui. E eu já queria aproveitar para fazer um novo convite ao Júlio e ao André também, para que estejam em outras oportunidades aqui. Porque já que no final dessa gravação nós falamos do lado humano, tem projetos sociais muito pujantes e muito importantes por trás também, que nas próximas oportunidades a gente vai contar para você que está aí do outro lado. E eu quero aproveitar para passar um recado para você que está do outro lado, que tem interesse em fazer parte do nosso time, sendo um novo empreendedor ou já, de repente, sendo um independente, mas que queira trazer sua farmácia para o nosso grupo. Acho que aqui vocês sentiram um pouco do que nós temos a oferecer para vocês. Um pouco da segurança de um negócio, que você vai colocar o dinheiro, mas você sabe que tem muita base de sustentação por trás disso aí. Ou seja, é segurança na operação, é a lida com gente muito séria,
líder com uma associação que já está caminhando para 30 anos de negócio. Então é muita seriedade por trás disso tudo. Eu só vou colar o telefone aqui, porque o telefone não é exatamente o que eu falo sempre, esse aqui é até mais fácil um pouco, que é o 37, para você fazer contato, 37, que é o código de área, 99926-2121. 37 999-26-2121, ou pelas nossas redes sociais, pelo @DrogaRedeOficial, @Rede Poupa Minas, @Rede Poupa Brasil. A gente fica por aqui agradecendo a toda a estrutura da Interrede, muito importante na realização das Conexões Afiminas. E daqui a gente vai mostrar muito do que é a nossa rede. As pessoas que estão por trás e que ajudaram a construir a história da Afiminas passarão todos por aqui seguramente. Então, obrigado ao André, obrigado ao Júlio, obrigado a você que está do outro lado e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.